no Insta já tem umas pessoas chegando. Vamos ver quem chega aqui também pelo YouTube. Primeiro, obrigada, Té. Feliz Ano Novo, né? A gente está se vendo. Estou muito feliz de poder abrir esse canal aqui do YouTube, né? Que eu estou aprendendo com essa nossa live, que eu estou chamando de Arquiteta do Futuro, que é a ideia da gente construir nossos futuros, construir nosso trabalho, pensando, né, nós, como eu sou arquiteta, você também, mas usando o mindset na forma de pensar de um arquiteto que olha cenário, planeja, se entende o contexto para daí projetar e fazer suas escolhas, seus projetos. Então, essa é a ideia desse canal aqui, das lives que a gente vai fazendo por aqui. E aí, nada melhor do que, eu acho que para mim, eu tenho nessa trajetória, tanto em corporativo como em empreendendo, de que o autoconhecimento é assim essencial para a gente direcionar nossa carreira e nosso trabalho para um lugar que faça sentido para a gente, que a gente fique satisfeito, né? Tem dados sobre trabalho, né? A gente tem conversado sobre isso nos nossos encontros, mas o trabalho ocupa 90 mil horas da nossa vida, né? 30% aí dos nossos dias, dos nossos anos de vida, e eles precisam, e o trabalho precisa ser satisfatório, né? Precisa a gente estar feliz, é a nossa produção no mundo. Então, acho que há muito mais coisa que envolve trabalho, né, do que só a gente ter lá uma descrição, né, um job description, descrição de quais são as atividades e a gente ficar preso a isso. E a gente passou pela pandemia, que foi um catalisador aí de repensar tudo, né, o papel do trabalho, o papel de várias coisas na nossa vida, e aí eu acho que eu identifiquei ainda mais forte que autoconhecimento é uma necessidade latente, assim, para que as pessoas fiquem felizes no seu trabalho, né? Que eles entendam o que eles gostam, o que eles fazem bem, como, até fisicamente, né? Que a gente também vai falar disso, como que a pessoa tem que se entender e se sentir para estar bem no trabalho. E aí, a gente começou, né, para todo mundo entender aqui, antes de você se apresentar, a gente começou essas conversas, porque até a Stephanie, que agora não está mais aqui, que vai voltar. Então, essa pergunta, o que nos move, vai fazer com que a gente traga vários questionamentos para nós mesmos, que vai trazer o autoconhecimento. Nós somos movidos pela falta ou pelos excessos? Então, essa é uma boa pergunta para eu começar a trazer aqui, uma visão de Freud. Bem rapidamente, assim, eu não sou estudiosa, assim, pós-graduada em Freud, nada disso. O pouco que eu leio, eu gosto muito de ouvir, e ela fala muito sobre Nietzsche, ela fala muito sobre Freud, e eu acho que pode ilustrar bem aqui os questionamentos que a gente pode trazer, porque às vezes uma pergunta, ela é muito mais útil, muito mais útil do que uma boa resposta. Sem dúvida. Então, porquês e porquês, né? Eu sou a favor. Exato. Então, eu acho que a gente pode trazer aqui alguns questionamentos. O Freud ele vai falar que quando a gente nasce pleno. A gente nasce completamente integrado com o universo. Nós somos partes do universo. Nós, o universo, temos uma comunicação una. E que, dependendo da cultura que a gente que a gente nasceu, estamos inseridos, a gente vai ganhar certos limites. Então, esses limites, eles vão dizer, não, nós não somos inteiros. Nós temos um nome, nós temos uma profissão, nós temos uma determinada forma de agir, e isso vai causar um sofrimento humano que a gente vai ficar em constante busca
por aquela plenitude que a gente já teve algum dia. Então, a gente vai ser movidos por essa falta. Essa falta, é isso que eu falo. Você falou da falta e da completude, né? A gente tá, acho que tudo leva a gente a falar que falta alguma coisa, né? Pensar que falta alguma coisa, ao invés de ver o copo cheio, né? De, tipo, o que a gente já tem, e aí sim complementar, se for o caso, né? Agora, Nietzsche, que é anterior a Freud, vai falar o seguinte: vai falar que a gente nasce plenos e que a gente vai sendo desenvolvidos dentro de uma cultura que tem os seus limites, mas que nós somos movidos, na verdade, pelos excessos. Ou seja, aquilo que nos falta e aquilo que eu posso fazer com aquilo que nos falta. Então, nós somos movidos, podemos nos mover pela manifestação, pela expressão das possibilidades a partir desse estado de falta. Então, mas transbordar o que nos sobra, tipo assim, né? O que de repente a gente falando relacionando com o trabalho, talvez, tipo assim, o que a gente faz bem, que a gente gosta, então vamos transbordar isso. O que nos une com o universo é sermos esse potencial de criação. A vida é esse potencial de criação. Então, a gente vai, de novo, se unir a essa plenitude quando a gente estiver expressando a nossa autenticidade. Então, a gente tem esse nome, a gente tem essa profissão, a gente tem essas condições, modus operandi de vida, mas o que eu posso fazer com isso? De acordo com o meu amadurecimento, eu vou me relacionar com isso e vou ver de que forma que eu posso lidar com isso para gerar um novo estado. Potencializar essas coisas, as positivas. Potencializar, exatamente. É gerar essa potência. E então é muito interessante ver essa visão de Nietzsche, né? Aí cabe a você ver assim, com qual pensamento que você está se identificando mais, né? E qual que faz mais sentido para você. Então você para de viver a vida sendo levado por ela, e você passa então a questionar a vida, né? E aí quando você questiona, que essa é um termo assim que eu gosto de trazer para os meus alunos de yoga, que é essa ganância do sentir, uma ganância por dar sentido à vida. Então, você não vive a vida mais como uma rotina, mas é como um ritual. Eu vejo o que a vida tem para me mostrar, se apresentar hoje, então no trabalho, o que o trabalho está me trazendo de condições, de limites, de faltas, para que eu possa, então, gerar ali possibilidades. Complementar ou aplicar, né? Como eu estava falando no começo, né? Você usar essa composição do que se é, né? Do que você é, ao invés de você se reduzir ao limite que é colocado, né? Da forma que, qual é o descritivo do trabalho, qual que são as ou qual que é. Claro que, né, uma vez que você está dentro de uma empresa, tem resultados a serem obtidos, tem, né, entregas que devem ser feitas. Mas tudo isso, a forma, principalmente a forma de fazer, né, tem o que você pode alocar mais naquilo que lhe é pedido quando você está numa posição de, enfim, de funcionário, de prestador desse serviço. Você pode sempre, eu vou usar um termo aqui não muito bom, eu falo assim, florear, né, ou perfumar, ou colocar mais de si e, de repente, ir criando novas possibilidades, né, como você falou. Achei bem interessante essa correlação que você fez do limite da falta e do excesso, né, que é, no fim das contas, a gente entender isso, né, e aí por isso as perguntas, né, de você se perguntar esse contexto, perguntar o que lhe é dado,
né? Questionar, deixa eu ver isso aqui que me deram, e não só aceitar o que né, ir com a manada, por exemplo, e se questionando, faz você ser protagonista, né, do seu papel, né? Faz você tomar a rédea do seu trabalho, e aí você, observando, perguntando, entendendo, você autoconhece, ou conhece também o seu cenário e o lugar que você está, não só auto, mas cenário também, né, que é uma coisa importante. O entorno, né, como você começou falando, né, que somos parte do universo, então a gente tem que entender o que somos e qual que é o nosso papel nesse contexto também. E eu acho que é não fazer pelo outro, mas é fazer por si mesma. Então, assim, só quem cabe julgar aquilo que você fez é você mesma. E você fazer um julgamento daquilo que você fez de acordo com aquilo que é mais coerente para você mesma. Então, a gente faz parte do universo, né? Julgando aquilo não fazer mal ao outro, qual que é a melhor possibilidade que eu tenho assim para atuar de acordo com os meus critérios? Né? Então, esse autoconhecimento vem com esses questionamentos de o que é coerente para você. Sim. Né? E você entender, o corpo, né? Porque tem gente que nem se questiona disso, né? Então, eu acho que o principal ponto aqui é bons questionamentos, eles são mais úteis do que boas respostas. E o corpo, ele tem uma linguagem que não é através das palavras, mas é através das sensações. O corpo, ele está o tempo inteiro falando para a gente como você está se sentindo. Então, se você parar um tempo para observar o seu corpo, ele vai estar falando se você está confortável ou não está confortável. Só que a grande questão é que a gente não para sentir o corpo, né? A gente está super atarefados e a gente vai vivendo a vida num automatismo, sem questionar, sem perceber de que forma as coisas nos afetam. Tem um outro pensador que é um pedagogo, o Jorge La Rosa. Ele fala assim que o tempo inteiro tem coisas acontecendo ao nosso redor, mas pouco nos acontece. Nós somos pouco afetados pelas coisas que estão acontecendo. A gente não abre nem espaço para sentir o que está acontecendo em volta. A gente está vivendo ali. Para silenciar e ouvir, né? Para silenciar e entender o que está em volta, né? Silenciar, ouvir o que está em volta, observar as coisas. Ele fala assim, um olhar mais lento, uma escuta mais lenta. E isso tudo vai trazer esse sentido, né? Você vai se questionar, a vida que eu estou levando, o trabalho, a ação que eu estou fazendo no mundo, ela está fazendo sentido para mim, né? Não para o outro, para mim, né? E você falou dos papéis, né? Assim, a gente desempenha papéis, então como mãe, como filha, como a profissional que você é. E o yoga, ele fala assim que nós desempenhamos papéis, mas nós não somos só um único papel, né? Nós não somos só esse papel. Exatamente. Então, essa coisa do excesso é entender que, como você disse no começo, a gente tem um repertório vasto de vida e que pode ser integrado nas nossas ações, né? Exato. Que eu não preciso vestir uma única face de paisagista, de professora de yoga. Eu posso estar aqui falando também sobre psicanálise, eu posso aqui também estar falando sobre as plantas no trabalho, no espaço de trabalho, né? A gente
empobrece, né? Eu acho que, né, a gente se colocar nesses limites e não explorar, não questionar essa extrapolação do que nos é dado, né? Porque a gente, infelizmente, a sociedade como um todo, eu acho que a gente está, não só no trabalho, na educação, a gente ainda tem está mudando bastante, principalmente na educação, né? Que eu vejo pela escola do meu filho, mas não é mais o que é dado, é o que você busca, né? O que você constrói, e não, tipo, é dado, aceito e pronto, né? Acho que vinha muito de religião, e, enfim, o formato de pensamento que tinha lá desde, enfim, Revolução Industrial e antes também, né? Se a gente for falar de trabalho, se a gente for falar de sociedade como um todo, de o que se espera da mulher, o que se espera do homem, né? A gente vai empobrecendo a complexidade que a gente né? O que a gente pode, né? Uma composição tão diversa, né? Está sendo muito falado aí também da questão de diversidade nos ambientes de trabalho, nas empresas, que o que a diversidade traz? Essa composição de pensares diferentes, de repertórios diferentes. E a gente tem dentro da gente isso também, né? Eu acho que uma pessoa só, ela tem tantas complexidades que podem ser, como você falou, integradas, né? E uma coisa também que eu queria falar, né, que você estava falando da questão do corpo, né, que eu falei que eu comecei a me aproximar mais da yoga no final do ano passado, mas principalmente, né, que para mim aplica, né, para o resto da vida, que você falou do corpo, de ouvir o corpo, de entender, né, o corpo ele fala com você. A gente também não espera muito resposta, né? A gente tipo, vai fazendo e a gente não, tipo, a gente, né, às vezes, sim, né, as perguntas são importantes, né, como a gente estava falando, mas também ouvir como responde ao que a gente está fazendo, né, como o cenário ou o ambiente que a gente está responde àquilo que a gente está colocando, para daí modular ou daí colocar mais de si ou menos, enfim, sabe? Eu acho que isso também é importante. E para mim, na yoga, pouco que eu fiz, principalmente, né, como foi no começo, era bem físico, era bem corpo, para minha percepção, é um pouco disso, é tipo, faz, né, e aí um pouco viajandão aqui, mas eu acho que dá para refletir em várias outras coisas. Você faz um movimento ou uma posição, e aí você espera, tipo, ouvir o corpo, né? Tipo, ver o que ele tá te falando, né? E isso eu acho que também é uma coisa que a gente pode desdobrar para outras coisas, né, da nossa vida, né, no trabalho, né, que então, se coloca, né, produz, coloca o que você tem para colocar para fora e observa o que né, não sai já continuar fazendo, sei lá, sabe? Observa também, vê, espera essa resposta do corpo, enfim, do trabalho, do chefe, espera no sentido assim, ouve com atenção como que isso é recebido. Acho que isso também faz parte desse conhecimento, desse autoconhecimento do seu papel, né, em ambientes que você está. Acho que você tocou num ponto assim muito importante, né? Tanto que somos agentes de um impacto coletivo, e é importante a gente se perceber dentro desse contexto, porque somos, né? Não estamos afastados, apartados de um sistema, fazemos parte de um sistema. Exato. E um outro ponto importantíssimo é sobre o tempo. Então, dentro desse tempo que a gente vive, é difícil ter essa observação de como o outro reagiu, do que aconteceu, essa visão periférica, uma visão mais abrangente, né? Tem um outro pensador, que é o Byung-Chul Han, que ele é coreano, e aí ele fala assim, que é um tempo, o ritual, ele fala sobre o ritual, e eu gosto de trazer esse conceito do trabalho como um ritual, não como mais uma atividade que você tem que cumprir, uma obrigação que você deve cumprir, mas como algo, uma parte preciosa da sua vida, né? A sua ação no mundo, a sua manifestação para o mundo. E ele fala que o ritual, a gente pode trocar a palavra ritual como trabalho, é um tempo que não gasta, que não destrói, mas é um tempo
que realiza. Então, pensar nessa linguagem do corpo e observar como é que você chega no final do dia, né? Se é um corpo desgastado, cansado, né? Ou se é um corpo que está se sentindo realizado, vivo, né? Por mais que tenha Com sido energia, cansativo, de repente você passou o tempo inteiro na terra ali plantando, ou você passou o tempo inteiro ali no computador, mas se é uma coisa que tem a ver com um impulso que te dá alegria, que te dá um tesão de estar fazendo aquilo, com certeza você vai estar se sentindo com o estado assim energizado ao invés energizado. de desgastado, Sim, né? sim. Pode Total. ter um cansaço, mas ele não é um cansaço destrutivo, é um cansaço construtivo. Gostoso, é aquele cansaço gostoso, né? De quando você faz também um exercício, aí você sente aquele tipo, né? Você sente bem daquilo que você fez. E por outro lado, quando você faz, às vezes você nem tem esforço físico de fato, né? Para quem trabalha muito tempo no computador, claro, né? Você tem a posição que você está, sentado e tal, mas é tanto o desgaste mental que fica dói no corpo, né? E não pela posição, isso que eu quero dizer, né? Tipo, você não Com está ali certeza. mexendo, se for, no caso, né, escrevendo e aí tem dor no braço, tipo, diretamente relacionado, né? É uma somatização de coisas que a gente também não ouve essa resposta, né? Do tipo assim, né? A gente tem mania, tô com dor, não sei o que, remédio. E aí nem tenta ver o motivo daquilo, né? Não é motivo, Exatamente. no caso de doença, de dor, não é isso que. Como é que fala? É a causa. A causa. Qual é a causa, né? Com certeza, não, é bem isso. E eu acho que, falando de trabalhos flexíveis, né, que é um tema que você estuda muito, é entender também, assim, o ambiente de trabalho, né, se existe essa possibilidade de você não só ficar ali no computador, mas de repente você ir para um papel na parede, ou de repente você poder respirar um ar ali num jardim, Vai nem que fazer seja uma ligação, sair pequeno, andando, né? que você tenha a liberdade de deixar o seu corpo se expressar, né, manifestar aquilo que você está sentindo. Então, eu tenho falado Feliz Ano Novo para as pessoas e tem uma frase de uma conhecida minha, você vê que eu parafraseio, né? Eu pego as frases das Composição, pessoas somos composição. pois nada se cria e ao mesmo tempo é uma criação, essa composição, né? Eu estou tecendo Sim, a partir do contexto, né? sem dúvida, é o que nos torna único, né? É a composição que a gente faz das coisas. Né? Pois Isso que é muito rico e precisa ser colocado mais à disposição aí, né? Colocado no mundo. Sim, essa tessitura, né? E uma amiga, Laura, fala assim, estava falando agora nesse ano novo, coragem para ser o que sentir. E eu achei essa frase assim, ela me tocou bastante, porque às vezes a gente não tem essa coragem de ser aquilo que a gente está sentindo, né? De expressar aquilo que a gente está sentindo. E lógico que a gente não precisa E nem de expressar ouvir o que está totalmente, sentindo, né? de ouvir. A gente não dá nem o nem espaço para chance. escutar. Sim, sim. E então eu acho que o yoga ele traz muito isso, essa escuta de como o corpo responde, o que o meu corpo está querendo me dizer, né? Até fazer uso da meditação para organizar os seus pensamentos. Existe esse tabu. Meditar é não pensar em nada. Não é isso. Existe. Né? Os Vai pensamentos eles esvaziar a não vão cabeça. parar. Eles não vão parar. A gente vai trazer a atenção para alguns pontos
para justamente espaçar um pensamento do outro, para poder ter um descanso da mente que não para. E com esse descanso, você vai conseguir organizar melhor os seus pensamentos. Então, eles vão continuar aparecendo, e agora você vai começar a observar durante a meditação e no seu dia a dia, porque a ideia é que isso se integre mais no seu dia a dia, é uma visão da sucessão de acontecimentos, da sucessão de pensamentos. Porque, às vezes, com a mente muito acelerada e você super atarefado, você não consegue nem ter a consciência da causa, da forma como você sentiu tal situação. É um Tanta atropelo, né? coisa que acontece. É um nó e vai, né? E aí você precisa desse tempo de destrinchar, né? Você falou sobre lembrar, parafrasear pessoas. Tem a Sandra Chemin, que foi minha mentora logo no começo da minha jornada empreendedora, e ela é incrível, e ela falava para mim assim, Fernanda, você já colocou todos os ingredientes no liquidificador. Tá batendo aí, deixa decantar, tipo assim, desliga um pouco essa bateção e deixa decantar para ver o que realmente sobra, assim, né? O que tá importante, tem coisas que vão, né, que acontecem em decantar líquido, enfim, né? E isso para mim eu uso muito na minha, né? E acho que faz sentido com o que você falou da meditação ser para, né? Eu visualizei um nó e aí a gente vai tirando o nó e vai colocando na ordem, né, do processo dos entendimentos. E às vezes isso, né, essa pausa, ou isso que faz a gente entender e não insistir em algumas coisas que a gente não parou para pensar, né, e que está machucando, está atrapalhando, está nos tornando infelizes no trabalho ou em N coisas, né. Uma coisa também que funcionou para mim, um tempo que eu recentemente adotei, meditação ainda é uma coisa que eu preciso desenvolver, tipo, parar mesmo, assim, porque para mim fica mais movimentado e eu preciso aprender só com o meu próprio controle de organizar, mas me serviu como uma meditação nesse tempo, né, maluco que a gente fica, que precisa sentar um pouco, journaling, né, que você escrever. Então, para 10 minutos, escreve o que está na cabeça para tirar, né, para sair, assim. Para mim, essa ação funcionou super, e não, né, não é esvaziar, como você falou, a mente, mas parece que desatou, assim, desenrolou um pouquinho, né? E isso a gente já vai acontecendo no dia a dia, né, de situações cotidianas e de várias coisas, que pode virar uma bola de neve gigante, que a gente, né, cada vez mais é complexo, né, da gente desenrolar isso, e, né, que, no fim, é o tema aqui principal que a gente está falando, é desse autoconhecimento que é isso, né, a gente organizar nossas vivências, o que a gente faz, como a gente se sente bem, observar, quando a gente se sentiu bem, quanto o corpo estava energizado, o que eu estava fazendo quando eu estava, né, um pouco disso, né, que tem aquele termo do flow, né, o flow é você tá fazendo energizado uma coisa, você nem perde o tempo, né, você nem vê o tempo que você está fazendo, né, pessoas que estão vendo, vocês sabem qual é a atividade que você faz, que tipo te deixa no flow, né, te deixa energizado, né, você para às vezes para pensar, deixa eu ver todas as coisas que eu já fiz na minha história, na minha carreira, que coisas que eu gosto, que hobbies eu faço, o que eu assisto, e o que isso pode compor as minhas habilidades e a minha forma de trabalhar, e, né, falando da flexibilidade, para mim é uma bandeira, entre aspas, né, que eu levanto da flexibilização do trabalho, que a gente sair desses limites, que é exatamente a oportunidade da gente poder colocar tudo isso no nosso trabalho, né, da gente poder tanto transbordar, né, o que a gente tem fora da vida, né, fora do trabalho, no resto da vida, para o nosso trabalho, como também para a gente limitar tempos, né? A gente dá esses tempos de pausa, né? E um trabalho 9 às 18
uma hora de almoço que você tem pá, fazendo coisa, é muito difícil de você fazer essas pausas ou de você imputar outras coisas. Dá para fazer, né? Dá, porque, né, não é todo mundo que tem oportunidade ainda hoje de estar com um trabalho super flexível, mas a beleza e o que eu acredito muito nesse modelo de trabalho mais flexível é exatamente para isso, para você poder se colocar mais no trabalho e fazer, modular de uma forma que você respeite, você possa ouvir seu corpo, ouvir a sua cabeça, desenrolar seus nós e, enfim, se entender o contexto que você está e poder ser, no fim das contas, a gente busca estar, acho que, pleno, né? Como você falou uma hora, até, né, que a gente vive completo, a gente nasce pleno, completo, assim, e a gente parece que vai perdendo. Acho que, no fim, a busca é a gente voltar para isso, tipo, onde que eu tô, né, tranquila, plena. E um trabalho flexível, que a gente se entende, que a gente pode imputar as nossas coisas e se entender e se ouvir, acho que é isso, né? É você tá perseguindo essa plenitude da criança ou de quando você chegou no universo, como parte dele. Então, eu acho que é aí, né? Tem essas duas visões, né? Do Freud e do Nietzsche que eu trouxe no início, que é Sim. ou você ficar tentando voltar para aquele estado de criança e é difícil, né? Você não vai voltar, porque você já está com muito, já é um corpo colonizado, né? É um corpo que está inserido numa cultura, né? Tem muitas construções né, que nos cercam, né? É difícil assim você voltar para aquele estado virgem, né? Assim. Então que é a causa do sofrimento nessa visão do Freud. Agora, o Nietzsche, ele traz uma possibilidade, ele antecede a Freud, então, assim, não é que ele veio depois trazendo uma solução, mas eu acho que ele tem mais a ver com esse estado de, a partir dessa falta, né, como que eu vou lidar com isso para me sentir pleno, só que não daquele jeito virgem de quando eu era criança, mas de um estado que cria um novo cenário, né? Uma nova possibilidade. Sim, total. Eu quis dizer isso, eu quis dizer de, tipo assim, voltar no sentido, tipo assim, daquela sensação, a sensação de você estar completo ou feliz com o que se tem naquele momento. E claro que cada vez que a gente fica mais velho, a gente é composto de muito mais coisas, que a gente estava falando aqui, complexidades e tal, e aí, com isso que a gente tem, né, acho que tipo, equilibrar, né, essa falta e excesso, equilibrar o que a gente desenvolveu, o que a gente foi acumulando aqui, decanta e ver o que sobra de realmente que te satisfaz mesmo, te completa. Isso. E eu acho que você trouxe essa prática, né, que cada um chama de um jeito, mas eu conheci no livro O Caminho do Artista, a escrita livre. Sim, né? E aí eu implementei na turma, na turma de yoga, né, dos meus alunos, as terças e quintas, no ano passado, a gente fazia meia hora de abrir um caderninho que é destinado só para essa prática de escrever aquilo que vier, pode até ser, não sei o que escrever agora, me deu um certo bloqueio, mas de repente aí começa a vir alguma coisa e pá. Então é como se fosse uma meditação escrita. E você vai escrevendo sobre os seus pensamentos. Só que como a escrita ela é mais lenta do que o pensamento começa a ficar mais lento. Porque você está escrevendo e lendo aquilo que você está escrevendo. E aí aquilo que você está escrevendo revela aquilo que está passando na sua cabeça e que às vezes você ignora e esquece e finge que não aconteceu, mas está ali, registrado, você fala, caramba. E além disso, com essa escrita livre, você pode dar também um direcionamento dos tipos de pensamento que você quer escrever também. Você pode abrir janelas, portas dentro da sua mente, dentro da sua consciência ali,
o que você quer escrever, sobre o que você quer escrever. Quando você vai ver, você tem autonomia, você passa a ser aliada do seu próprio destino. Então você começa a escrever sobre coisas que te satisfaz, te realiza, te deixa mais alegre, né? Ou você pode escrever sobre coisas sofridas, mas que para Que você vai naquele desatando, né? momento E que acaba que vai precisa desatando isso. escrever, ou sobre os seus medos, mas tá bom, daqui a pouco aquele medo você vai ver uma solução daquele medo para algo que te satisfaz, né? E por aí vai. Para mim foi Então, super, e assim, e forçadamente, a gente, quando está escrevendo à mão, escrita livre no papel, a gente precisa usar, né? Parece óbvio, mas é um negócio que fez bastante diferença para mim, pelo menos. Porque você tem que estar prestando atenção, tipo, na mão que você está escrevendo, o seu olhar, o pensamento, e aí é uma das únicas coisas que, tipo, me desligou total. Desligou, tipo assim, eu não olhava para mais nada, porque invariavelmente, algumas atividades que a gente está fazendo nesse mundo que a gente está, você olha o celular de um lado, você quer ver o barulho, ver, nanana, e para mim, pelo menos, funcionou de uma forma, e foi bem interessante quando eu fiz essas práticas, foi em grupo também, né, a gente fez e aí trocava informações de mulheres, e aí como a gente também ainda se trava para nós mesmas, né? Isso também eu acho que é um processo de autoconhecimento que a gente precisa também desatar isso. Muitas das mulheres que estavam participando, elas falavam assim que elas ficavam mais preocupadas com a pontuação e com a gramática, sabe? E se estava alinhado, se a letra estava dando para entender, e do que o que um que estava escrevendo. E, tipo assim, eu falei assim, gente, que loucura, né? Porque a gente está escrevendo para a gente mesmo. E aí a gente é tão condicionado, né? A várias coisas, e de não extrapolar, né? Ou deixar livre uma coisa até para nós mesmos, que também foi um autoconhecimento para elas, né? Nesse processo super interessante, que assim, nem elas mesmas se perdoavam, né? Na escrita delas para elas mesmas. Né, que seria uma forma de meditar, de soltar, enfim, o que tivesse na cabeça, mas não, elas ainda assim estavam travando e se limitando a isso. É muito maluco, como a gente tem muita resistência, né? Quase tudo em volta da gente, no sistema que a gente vive, para nos limitar. Então, né, acho que falar sobre flexibilizar, falar sobre parar para olhar, de se dar esses tempos, essencial hoje em dia, porque senão você vai ficar, você mesmo se limita, e aí você perde a oportunidade de ser tão mais rico, né? De mostrar tão mais no trabalho, ou na vida, ou em tantos outros papéis que a gente exerce, como você falou. então essa autocrítica e esse perfeccionismo, né, são formas de você querer voltar para aquele estado pleno, ao invés de você pegar aquela prática da escrita e ver as possibilidades que podem surgir a partir dela. Então, é interessante trazer esses pensamentos para você poder avaliar como eu estou conduzindo a minha vida, né? O que me move, né? De novo, voltando para aquele questionamento, a falta ou o excesso, a manifestação, as possibilidades, a abundância, enfim. E Não, e o eu pleno, né, que você falou, buscar o pleno, esse perfeccionismo, no fim, não é nem o nosso pleno, né? Porque a gente também não está nem parando para pensar o que é o nosso pleno, o que a gente fica bem, né? Você acha que o pleno da pessoa é ela escrever com a pontuação correta? Tipo, sei lá, pode até ser que seja, mas assim, né? A gente foi, né, como eu falei, foi assim, entrando em quadrados, sem questionar, né, sem questionar nada, só repetindo, só fazendo, e aí a gente não se conhece, basicamente, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não... Aí tá aí pessoas, né, que eu falo, né, que eu comecei com essa fixação por trabalho desde criança, porque eu não entendia, meus pais ficavam o dia inteiro fora, trabalhando, e chegava, tipo, e eu só via as pessoas falando, trabalham lá,
é horrível, trabalho é um castigo, trabalho, né? Eu falo, gente, não faz sentido, né? Acho que é um pouco por conta disso que travou aqui um pouco por conta dessa questão que a gente se limita, que é o limitador de tempo de internet do meu filho. Falando em limite. Mas eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que tudo isso para a gente falar de autoconhecer, de aproveitar. E aí, para a gente fechar, até queria que você falasse do seu trabalho com as mulheres, que foi que a gente fez a outra live, e de como a gente viu, né, na nossa conversa que a gente teve sobre o ciclo da mulher, né, que a gente também pouco se observa nisso, né, e que é um outro tipo de autoconhecimento, e que pode sim ser potencializado ou tornar mais fluido ou melhor o nosso dia a dia de trabalho também. Pois vou tentar falar assim bem de maneira sucinta. A gente estava conversando na outra live, né, sobre a ciclicidade da mulher, porque eu fui afunilando o meu trabalho com yoga. Ele é de uma maneira bem abrangente, mas quando eu vejo que na literatura clássica do yoga ela foi escrita por homens e para o corpo do homem, a gente se depara com uma prática que não inclui a ciclicidade, as fases do ciclo hormonal da mulher. E não é só o yoga, né? A sociedade que a gente vive não inclui. Então, a sociedade, de um modo geral, foi criada, né, num sistema por homens para homens. E nós, mulheres, para se encaixar dentro de um contexto de trabalho, né, que a maioria são homens, os chefes são homens, algo que está começando a mudar agora, as mulheres passaram a se tornar mais apáticas, né, mais racionais, sendo que a natureza intrínseca delas é emocional, é falar sobre a subjetividade da vida, né? E é entender também que ela tem os seus ciclos, não só no período menstrual, mas após, durante a menopausa. Os ciclos continuam. E em cada fase do ciclo, assim como a vida, traz desafios, possibilidades para que você possa se expressar de uma determinada maneira, seja através de uma expressão de recolhimento para assimilar tudo que está acontecendo na sua vida, seja um momento de se expressar, botar aquilo para fora, botar o seu potencial criativo para se manifestar. Então, só que o sistema que a gente vive nos cobra, né? Não permite, né? Ele nos cobra uma linearidade e não nos permite viver esse ciclo, né? E nos cobra uma produtividade constante, sendo que existe um momento de gestação, né? E o ciclo hormonal da mulher mostra bastante isso. É o momento de gestar aquilo que você quer manifestar. Então, é entender, mesmo aquelas mulheres que não menstruam, porque tomam remédio, porque usam algum outro método aí, ela tem os seus ciclos. Tem. O corpo é mais forte do que acho que qualquer hormônio ou qualquer remédio que a gente tome para tentar controlar. Né? E a mulher fica até mais fácil de se perceber dentro dessa parte com o todo, porque o ciclo menstrual está conectado com a lua, então as forças da natureza atuando internamente de maneira muito clara. Uma mulher entra em ressonância com a outra quando está perto. Então, tudo isso para nós mulheres é um assunto que já é um pouco mais familiarizado, mas mesmo assim a gente nega para poder pertencer a um sistema de trabalho. E o meu trabalho com o yoga
é trabalho abrangente para homens, mulheres, para qualquer gênero, enfim, mas também tem um trabalho específico que é só para mulheres, para a gente, como um laboratório experimental, do que o seu corpo tem para dizer hoje, né? Então, muitas mulheres sentem o corpo rígido, tenso e uma expressão reprimida também. E quando a gente bota o corpo para se movimentar, para abrir espaço, a gente também dá a possibilidade da mulher poder se expressar mais livremente. Então, de repente, quando você vê, a mulher começa a falar sobre as coisas que estão aflitas e que ela não tinha coragem de falar nem para terapeuta, nem para Abre ela mesma, um canal de, né? uma necessidade de botar aquilo para fora, né? Então, o corpo, ele é uma forma da gente poder alcançar as nossas emoções mais profundas, e as nossas emoções mais profundas interferem no nosso corpo, então, assim, a gente faz esse diálogo, trabalha com isso, e É muito legal, então super é um trabalho de importante. prática, de conversa, de ritualizar o corpo, a vida, né? Algo que foi se perdendo, né? Esse Byung-Chul Han, esse pensador coreano, ele fala que o ritual ele foi se perdendo, o desaparecimento do ritual. E nas antigas civilizações, o trabalho era um ritual, né? O trabalho ele tinha uma conexão com o coletivo, com o todo, né? E, não era algo que era só para o bem de uma única pessoa, né? Então tinha uma coisa mais Era um ligada. servir, né? Que não deixa de ser, mas servir para todos, né? Então é que você está servindo, né? Para a comunidade, para a sociedade, ou seja, o que for. Me lembrou também, Té, que aí eu vou deixar aqui como um convite para uma outra conversa. Eu vi uma palestra do Fred Jelly, que é um diretor de arte, ele tem uma agência, ele falou muito sobre a inteligência natural, que ele tem estudado isso. Então, que é ver a planta, a natureza do corpo também, mas na natureza, tipo, a inteligência de como a natureza responde a algumas coisas, né, como ela se entende, como ela seu instinto de sobrevivência também, né, de que, né, pensa em si, né, e para depois, enfim, colocar no outro, a gente falou um pouco disso, que se entende, enfim, tantas coisas que pode se falar da natureza, e aí a gente falou um pouco aqui sobre o seu lado, seu papel paisagista, e também eu sei que você vê muito das plantas que curam e todo esse universo, eu acho que vale a gente um dia também conversar sobre isso, né? Eu acho que acabei falando de uma maneira indireta, porque quando você olha a natureza, você vê que ela se desenvolve através da cooperação e não da competição. Como uma espécie sobrevive? Sim. É através uma ajudando a outra e não competindo com a outra. Só que no sistema que a gente vive, os cientistas fizeram uma leitura da natureza falando que era através da competição. Uma canibalização, tipo. E o sistema que a gente vive hoje em dia é espelhado nessa ciência. E o que tem acontecido é que, visto que desse jeito a gente não vai sobreviver, a natureza não vai sobreviver, né? Então, assim, a importância de resgatar esse sistema de cooperação, de se perceber como um agente de um impacto coletivo, qual o seu propósito, não só na sua vida particular, mas no mundo, né? Sim. Então, eu acho que tem a ver, assim, eu acho que eu me espelho muito na natureza para poder filosofar sobre a minha forma de vida. Então, tá tudo ligado. Sobre autoconhecer, né? Sobre gerar essa inteligência, né? E aí uma coisa importante para a gente fechar, falando sobre isso também, que eu vi, né?
eu sempre gostei muito da forma de pensar, que no fim das contas é a forma que a gente aprendeu como arquiteta de design thinking, e eu vi agora questionamento sobre design thinking, né, que fala que é colocar o humano no centro, e aí estão questionando isso porque estão falando, a gente faz parte, né, a gente começou a olhar tanto só para o ser humano, e esqueceu do resto, dos outros seres vivos que estão em volta da gente, que como você estava falando agora, que tem que ter uma cooperação, que a gente está vendo aí o que acontece com a natureza, com tudo que a gente não olhou para ela, enquanto a gente estava fazendo coisas para o ser humano, né, e que por isso estão questionando o design thinking como, né, agora está virando maléfico, enfim, porque só olha para o ser humano. Não, né, eu acho que é uma extrapolação, mas eu acho que é uma reflexão bem importante, que a gente está falando aqui sobre se conhecer, autoconhecer, mas conhecer o nosso papel no todo e como que a gente vai fazer bem para a gente sem impactar os outros, foi o que você acabou de falar, sem impactar, né, negativamente o nosso centro, e, na verdade, sendo, né, contribuindo com esse papel, com a nossa produção no mundo, que é o trabalho, e com a natureza, com tudo que é possível, né? Todo mundo ganha quando se coopera, né? E em competição e pensando só no humano e não no impacto com as outras coisas, a gente vê que não funciona, né? Não funcionou, né? Tem uma amiga que fala, a humanidade não deu certo, a gente precisa mudar, que é a forma de ser humano. É meio que isso. É meio que isso, sim. E só para concluir, a Amanda colocou aqui no Instagram uma dica de um livro que chama Revolução das Plantas, que é incrível. E só para fechar, assim, tem uma frase que eu gosto muito desse livro, que fala assim, não somos nós que cultivamos as plantas, mas são as plantas que nos cultivam. Então, a planta que nos dá o alimento para a gente se nutrir, para a gente poder estar vivos e gerar uma outra vida, e é quando a gente morre, a gente vai para a terra e a gente decompõe, a gente vira adubo para a planta crescer e continuar nos nutrindo, né? E a gente demorou para perceber isso, né? Eu acho. A É gente ela que nos cultiva. Total. Perfeito. Finalização aqui. Acho que no fim das contas, como a gente falou, somos complexos e parte de várias coisas. A gente foi para outros assuntos também, que acabou indo de uma forma ou de outra para o autoconhecimento, para como aplica no trabalho e para nos entender em onde a gente vive. E para isso a gente precisa ir para vários temas e ainda dá muito pano para manga. Obrigada, Mande, a contribuição aqui desse livro. Vou querer ver, que eu adorei a frase. Então, acho que é isso. Passamos, né? Mas também no começo a gente teve uns probleminhas. Obrigada, até. Acho que dá para a gente marcar várias outras coisas e arquitetar aí futuros. Muito bom, adorei o papo, sempre muito, muito inspirador. Todo esse seu movimento, eu vou querer assistir as outras lives. E eu agradeço aí a oportunidade para poder me expressar. É sempre também muito desafiador estar aqui nesse lugar, mas também me dá clareza, assim,